Fala pessoal, meu nome é Fausto Blanco, eu sou Community Manager da Flutterando e Mobile Software Engineer na GoPet.app e a gente vai falar sobre o mundo mágico do Flutter. Falando um pouco mais de mim, logo de início, para passar logo essa parte, sou amazonense, nascido em Manaus, tenho aproximadamente 10 anos de mercado. Sou administrador no Angola Brasil, Community Manager na Flutterando. Como eu falei, trabalho na Agoapp.pet, que é um marketplace de pet shops, de produtos pet. Bom, sem mais delongas, por que o Flutter? O Flutter ele é multiplataforma, ele vai compilar seu código, ele vai levar seu código para uma compilação nativa no iOS. Ele vai usar as APIs nativas e vai ser compilado para o iOS, um binário nativo para o Android, para o desktop, etc. Para aquela plataforma em específico. Então você tem que rodar o build mais de uma vez para cada plataforma e seguindo, óbvio, os preceitos que você teria que seguir no nativo de cada uma delas. O desenvolvimento é altamente rápido. Você, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito prática, você consegue escrever uma tela bonita e escalável, juntando com o item 4. Ela é muito expressiva, né, muito bonita e muito flexível com relação às múltiplos tamanhos de tela que a gente tem. Uma das melhores coisas que o Flutter tem hoje é o Hot Reload. Então, você está lá fazendo sua tela, eu tenho que mudar a cor, você não tem que esperar compilar. Eles têm o preceito de que em menos de um segundo, seu código que acabou de ser escrito e foi salvo, ele vai ser levado à tela do smartphone ou à tela do simulador, do emulador que você esteja usando, seja no Android, seja no iOS. Isso na Stable, né, na Branch Stable. O Flutter ele trabalha com 3 esquemas com esquema de branches, onde a master é as releases mais atualizadas, então pode acontecer qualquer coisa. A Stable é o que o nome já diz, é a branch que ela está estável, que são as versões que a gente manda para produção. E você tem a Beta e a Dev, que são branches que estão ali entre a Master e a Stable, que aí você consegue testar Flutter Web, Flutter Desktop e outras features que são flag features do próprio Flutter. Você tem também a redução da necessidade de bibliotecas de terceiros, então você consegue aplicar você consegue fazer muita coisa você mesmo, e não é tão difícil. O próprio Flutter ele já lhe traz, eu vou explicar um pouco mais na frente, níveis de biblioteca para execução de animações, para execução de transição de tela, navegação e etc. Bom, o que é o Flutter, né? Como é que ele funciona? O Flutter ele é uma engine. Ele funciona em cima de uma engine de jogos chamada Skia. Ele é um framework para você trabalhar nessa engine. Ele é uma caixinha de ferramentas. Ele ajuda você a renderizar coisas na tela do Skia. E o Skia ele é a engine em C++ que pega o código escrito em Dart e leva esse código até a tela. Quando você abre Quem já trabalhou com Ionic, com React Native, é um pouco similar. Você tem um entry point, né, que a gente chama, Unity também. Você tem um entry point, um pouco mais até parecido com a Unity. Esse entry point é onde o código ele começa a ser aberto. É o main lá que você tem no Java, no C, no próprio Dart. Então, esse entry point do nativo vai ser sua classe em Kotlin ou sua classe em Swift, Objective-C ou em Kotlin Java. E aí, a partir disso, ele vai abrir o canvas dessa engine e o código em Flutter é carregado. Fausto, eu tenho delay. Pronto, a gente tem camadas.
A mensageria entre essas camadas é binária e eles tentam fazer com que seja o mais rápido possível. Eu até hoje não percebi que o app pudesse ter algum delay quando compilado para produção, quando feito o build de release, né, que a gente chama. Ele em debug, a gente tem delays gráficos porque existe o AOT e o JIT, eles são separados. Você compila para produção em ahead of time, então ele é compilado o código para aquele dispositivo, para aquela plataforma, e você tem o JIT, que é o just in time, que aí ele leva, no modo de debug, ele leva uma VM do Dart junto com o app, para que ele consiga trabalhar o hot reload, hot restart, lidar a telemetria do que o app está usando, dentre outras coisas. Bom, entrando no framework, o Flutter ele tem uma camada visual, que vai ser o Material ou o Cupertino, ou o seu, e aí você vai usar a camada de widgets para implementar o seu próprio esquema, seu próprio design system. A camada de render, que aí você vai mexer um pouquinho com vetor, aqueles cálculos que a gente não gosta na faculdade, de aquela matemática toda, que vai fazer com que você desenhe reta, círculo, triângulo, outras formas geométricas. Aí você tem as APIs de animação, painting, gestos, e o Foundation, que é o framework que está em cima de tudo. Está embaixo de tudo. Esse Foundation é a base do Flutter. E geralmente a gente não precisa chegar a usar ele. São pouquíssimos os casos que você chega a precisar usar ele. No máximo você vai usar a API de animação com Animation Controller na unha, ou um painting com um clip path, gestos para pegar os gestos da tela que estão ocorrendo naquele widget, na verdade, porque se você colocar o gesture detector em toda a tela, você vai pegar toda a tela, mas se você botar só no widget, você tem como controlar os gestos que aquele widget vai sofrer. E aí embaixo você vai ter o Skia, e o compiler do Dart, e a biblioteca de text do Flutter, que vai unir isso tudo e levar essa beleza toda para sua tela. Como eu falei, a gente tem de início e a parte, vamos dizer assim, mais importante é você entender o que o Material e o Cupertino tem prontos quando você vai começar. Porque você vai usar muita coisa. Mesmo que você não use o tema do Material, mas você pode usar uma animação que está pronta dentro do Material, uma animação que está pronta dentro do Cupertino, e com isso vai trazer uma agilidade muito grande para o seu desenvolvimento. E caso nenhum deles agrade, você pode ir para a API de widgets e buscar sobre isso na documentação. Como é que ele funciona? Quando você abre seu código, quando você abre seu app, eu estou sem o celular aqui, mas quando você abre seu app, a primeira coisa que você vê é um canvas. Vamos até abstrair um pouco, é uma tela em branco para você botar a sua obra de arte lá. O que você faz no canvas são eventos. E o que você vê do Canvas são desenhos. Ou seja, você tem que identificar o que é usado. Só um segundinho. Deixa eu aberto. Você tem que identificar o que é usado e assim saber quando usar o que e como. Vamos supor que você apertou um botão na tela e você quer que esse botão ligue a câmera. Então, é um evento que você capta no Canvas, olha os nomes que estão na tela e olha o fluxo que vai acontecer. Ele vai levar isso para um widget que está renderizado, vai passar pelo código nativo e a gente vai chamar uma coisa chamada Platform Channels, que é uma API que o Flutter tem, chamada Method Channel, que é uma API de mensageria binária. Ou seja, você trafega bits e bytes entre o lado que está escrito em Dart, compilado para aquele dispositivo, e as bibliotecas nativas que você usaria no nativo
para acessar câmera, Bluetooth e outros sensores do aparelho, GPS. Então, dessa forma, você consegue se comunicar, comunicar seu código nativo daquela plataforma, né, Java e Kotlin, você tem que escrever ou pegar um plugin que esteja escrito para ambas as plataformas, com o seu código Flutter. E assim prosseguir com o desenvolvimento. Hoje a gente tem uma gama de plugins muito grande e pouquíssimas vezes eu tenho a necessidade hoje de escrever um código em Swift ou um código em Kotlin. Bom, o código em Dart, né, que é o foco daqui hoje, ele é simples de ser escrito e de ser entendido. A gente utiliza no Flutter a ideologia do child pattern, ou padrão de filhos. O widget ele pode ter um filho, child, ou vários filhos, uma lista de filhos. Seria um children, ou children. Eu não sei a pronúncia direito. Enfim. O child, ele vai estar dentro do seu código. Você vai receber ele, você pode usar, inclusive é muito comum a gente acabar usando isso para criar, vamos dizer assim, para criar o nosso próprio tipo de card, você cria um layout padrão para a sua página e o conteúdo dela você passa através de um child. E aí você monta ele lá onde você vai colocar essa tela, o que diminui a quantidade de código que você cria e aumenta o boilerplate, mas aí é um trade-off que a gente acaba tendo que passar no nosso dia a dia. Basicamente, a gente consegue identificar que ele está escrevendo o texto Hello World na tela, colocando o ícone de uma estrela da cor verde, tudo isso centralizado na tela. Tem o widget do Center, que vai centralizar o que você colocar dentro, no espaço onde ele estiver. Tem uma coluna, que a gente chama de um dos widgets base do Flutter, que é o column, o row, a stack e o container. Com esses 4 você consegue fazer qualquer coisa dentro do Flutter. Literalmente, a stack serve para você empilhar as coisas uma em cima da outra, o nome já diz, é bem sugestivo. Seria mais ou menos como a gente trabalhar com position, absolute dentro, ou relative, né, porque você tem como trabalhar os dois dentro da stack, dentro do Flutter, o que a gente tem, os conhecimentos que a gente acaba pegando da web e a gente traz para dentro do Flutter. Coluna e row seriam as próprias as listas em forma de coluna, né, na vertical, ou em row na horizontal. Tem listas, vamos dizer assim, tem outros widgets para trabalhar com listas maiores, com listas grandes, como list view builder, list view separated, que ele já cria um separador entre os itens da lista, e etc. Bom, prosseguindo. Bom, o Flutter usa Dart. Por que ele usa Dart? Primeiro de tudo, os builds são extremamente rápidos. O tempo de compilação do código em Dart, ele é muito, vamos dizer assim, quando você passa isso por um CI e por um CD, você compara com outras tecnologias, com outros compiladores, cross, né, platform, claro, não estou fazendo que nem o outro. A gente não pode comparar com o nativo, porque ele vai passar pelo build nativo também, tá? A gente vai ter o nosso build. Mas é muito rápido, o que faz com que o CI seja irrisório. Acho que não demora nem um minuto para compilar tudo. O hot reload, graças ao Dart que a gente tem, graças ao Google ter esses dois times muito próximos, tanto do Flutter quanto do Dart, o AOT Compiling, que ele vai entregar um código otimizado para aquela plataforma de destino, é muito fácil de aprender. A curva de aprendizado do Flutter e do Dart é mínima, então se você já viu qualquer coisa de C++ e tem um pouquinho de conhecimento da web, já é suficiente para você estar em casa dentro do Dart. E é a linguagem que trabalha com o framework, né? Então, assim, foi a melhor escolha.
que é que o Flutter entrega para a gente? A gente tem total controle sobre o que está sendo colocado na nossa pilha de rendering, stack rendering. Quando eu falo total controle, você tem tudo que está na sua tela. Você consegue dizer o que é que vai estar lá, como vai estar lá e o que acontece se você fizer qualquer coisa com ele. Você vai ter telas reativas sem nenhuma ponte, ou seja, você não vai ter delay entre o que você faz na tela e o que acontece nela, a menos que você queira que aconteça isso. Um paralaxe ou alguma coisa do gênero, né? Eu volto a falar, é um ponto muitíssimo importante. Você tem uma performance de hot reload muito, muito grande, muito boa. O tempo que leva de você salvar até você ver o que você fez, ele chega a ser menos que um segundo, muitas vezes. É difícil você está trabalhando e esse tempo ser igual a um segundo. Geralmente é muito menos. O deploy para múltiplas plataformas com um único codebase. A gente escuta isso há mais de 30 anos com Java. Era muito complicado levar a JVM. Ainda é complicado sobreviver com a JVM hoje em dia no nosso universo, né, de multisistemas operacionais e etc. É uma das melhores soluções, mas o Flutter está vindo para provar que existe uma solução multiplataforma diferente. Existe uma solução multiplataforma que realmente se preocupa com a experiência do desenvolvedor também. E é muito divertido, gente, trabalhar com Flutter. Às vezes eu aprendo um erro besta, como uma linha de uma coluna, você está fazendo, sei lá, uma linha horizontal, uma linha vertical de itens que tem a lista horizontal, igual o Netflix, por exemplo. Então, aquele tipo de lista ali, ele é um pouco complexo, porque você não está trabalhando com âncoras. Você pode trabalhar com âncoras, que é o ideal, mas você acaba tendo que trabalhar com objetos relativos. Eu saio criando módulos isolados para cada linha, porque cada linha, por exemplo, tem de um módulo diferente do meu código. Eu não quero ter que importar tudo num módulo só, eu quero deixar o código um pouco mais organizado. Então, isso faz com que a gente tenha alguns... É aquela coisa do trade-off, né? A gente perde de um lado, vai ganhando do outro. Mas é muito divertido trabalhar com Flutter, até quanto a ele. A gente aprende muito. Bom, as ferramentas oficiais são o Visual Studio Code. Eu uso e recomendo. Você só precisa instalar o plugin do Flutter e ele vai ter IntelliSense, e quando você apertar F5 em qualquer ponto Dart, ele já vai abrir o Debug Tools, você tem acesso a breakpoint, tudo. Sim, impecável, vira um IDE. O Android Studio /IntelliJ, porque é a mesma coisa com um nome diferente. Só instalar também o plugin do Flutter. Óbvio que, para independente de qual ferramenta você for usar, a primeira etapa é configurar o nativo Android, o nativo iOS. Aí você vai instalar o Flutter, ele vai dizer o que é que está faltando. Geralmente, depois de ter configurado ambos os casos, instalado o seu plugin, a única coisa que vai ficar faltando é rodar alguns comandos no terminal para aceitar as licenças do Android Studio para uso da CLI, porque o Flutter vai usar a CLI em si, do SDK, do Android, e a CLI e a mesma coisa para o Xcode no caso da Apple. O Emacs, no Have Idea. Não faço ideia de como eu nunca nem usei Emacs. Sei que está lá no site. Eu já vi para o Sublime, para o Vim e outros aí que a própria comunidade acabou fazendo o plugin para esses editores. Mas eles não são suportados pela equipe do Flutter, né? Os que são suportados são os do VS Code, Android Studio e do Emacs. O que é possível, né? Animações fluidas. Isso aí, essas animações de Hero, né, que a gente chama, existe um widget. Os componentes dentro do Flutter a gente chama de widgets. Existem widgets que
fazem isso por você. Então você só tem que colocar o widget de Hero numa tela, o widget de Hero na outra, e ele identifica os dois widgets que estão como filho dele, identifica que a tag é a mesma, e quando ele transita de uma tela para outra, ele leva esse widget que estava na tela 1 para a tela 2. E é isso que vocês estão vendo aí. Aí foi quando eles atualizaram o widget de Hero, inclusive, que a animação ficou ainda mais fluida. Agora, a gente tem outro exemplo bacana de animação, que é essa navegação diferente, de tabs diferente, né? Que ele basicamente, eu falo porque eu trabalho com isso, né? Mas ele fez uma transição um pouco diferente em cima, quando você arrasta para baixo. E quando você navega, ele basicamente o que ele está fazendo é um page view com viewport fraction, acho que é esse o nome, que é um parâmetro que você tem como encurtar a distância para a próxima página, sendo que aí faz com que a próxima página ela apareça aqui, ó. Ela aparece aqui, e aí quando ele passa a página, você vê a transição dela. Isso não é tão difícil de fazer, é algo relativamente simples. Outra animação, são duas, não sei porque ele não está aparecendo, mas enfim. Bom, tem mais. Se quiser, esse endereço ele tem o showcase do Flutter com apps que estão escritos em Flutter, e se você escreveu algum, bom, é só mandar um pull request lá no GitHub do site do Flutter, que aí você vai para a página quando esse pull request for aprovado. Simples assim. Bom, onde é que ele roda? Ele roda em qualquer lugar. Mobile iOS, mobile Android, na Stable, beleza? Por quê? Eles ainda não lançaram oficialmente o Web e os outros. Web, na Dev, na Beta e na Master. Desktop, Linux, Windows e Mac. Na Dev, na Beta e na Master. Embedded Systems, sistemas embarcados. Ou seja, você quer rodar num Raspberry ou em algum hardware que seja ARM, ele vai rodar. Você tem como compilar para ele. Tem umas flags, é um pouquinho mais complexo, mas tem. Android TV, eu já testei, por isso que eu coloquei aqui. Eu esqueci de colocar que eu também consegui rodar no Tizen e no WebOS da LG. Então, eu compilei para a web e levei para lá como vamos dizer assim, um site, né? Uma web app em Flutter. E aí a gente faz alguns ajustes que teria que fazer de toda forma e está pronto para ser usado. No Android TV a gente já conseguiu rodar player de vídeo com HLS, conseguiu fazer intercalação e navegação de listas complexas. Então, assim, realmente está muito, muito bom de se usar. Para Apple TV, existe issues abertas com relação a isso, mas a gente não tem uma previsão muito boa, porque assim, o ecossistema da Apple é um pouco fechado, então a gente tem gente trabalhando nisso ainda. Mas a lista já está bem satisfatória, assim, ao meu ver, né? Comunidade. Porque assim, a gente não entra não tem como você entrar de cabeça numa tecnologia nova só com a empresa dando suporte. Porque aí a gente volta para a época do Windows Phone, que a Microsoft dava suporte, mas você não tinha comunidade de desenvolvimento. Bom, a Flutterando hoje, né, alguns dados podem divergir, mas a Flutterando hoje ela tem aproximadamente 27 mil subscribers no YouTube, 7.500 pessoas no Telegram, 2.800 pessoas no Discord, mais de 15 mil reads por mês no Medium. Tirando o nosso fórum de discussões e o Stack Overflow, que a gente vai começar a responder lá. Outras comunidades,
de Flutter. Além dessas, a gente tem o Flutter americano, tem os Flutter dentro das cidades. Esses aqui são comunidades meio que de nível nacional, assim como a Flutterano, né? Flutter BR, Flutter Nation e o Flutter Community BR. Só isso? Temos packages. Flutterando hoje produz packages para uso da própria equipe em projetos do pessoal que trabalha junto, né, da F-Team, e dentro do ecossistema a gente trabalha com Slide, que ajuda a gente a meio que arquitetar o projeto, né, trabalha meio como NPN, meio como Angular CLI, junta os dois e cria os seus módulos por você, para você não escrever o boilerplate, cria seus widgets, seus repositories e etc. O Flutter modular, que é um code provider e um router. A ideia dele é que você tenha algo um pouco like Angular para utilizar dentro do Flutter. Então você pode trabalhar com lazy load de components, lazy load de módulos, roteamento já voltado para a web, inclusive, se você usar ele, porque a gente já fez o port do Flutter modular para uso na web. Então, a URL que você navegaria dentro do app para trabalhar com rotas nomeadas até uma determinada tela, se você colocar ela no navegador, você vai conseguir chegar lá também. E o Hasura Connect é um alibi para ajudar a acessar serviços do GraphQL. O nome Hasura porque a gente criou ela e usou para testar em cima do Hasura. É só isso? Não, tem mais. A gente tem packages que eu não listei aqui porque são muitos, então tem no Publisher da Flutterando, tem no GitHub da Flutterando coisas que ainda não foram publicadas, então se quiser olhar lá algum spoiler. Os publishers que eu recomendo é o do próprio Flutter Dev, da própria equipe do Flutter, né? O Baseflow, que é quem produziu e mantém o Cached Network Image, que a gente usa bastante. O flutterchina.club é o pessoal da China que criou o DIL, que é um dos melhores, se não o melhor client HTTP que a gente tem hoje dentro do ecossistema do Flutter. E o fluttercommunity.dev é uma comunidade internacional de desenvolvedores Flutter que cria e mantém packages que a própria equipe do Flutter não consegue. Por exemplo, eles têm a própria WebView e outros packages que eles não tiveram a paciência, por assim dizer, porque é um processo, para você publicar alguma coisa dentro do repositório do Google. Porque como o próprio Google usa as tecnologias que ele faz, eu não sei ainda onde eles estão usando o Flutter, tirando o Google Stadia. Eles passam por todo um pipeline de testes e verificação se nada quebrou nos repositórios dele antes de fazerem esse merge. Bom, a gente tem esse showcase hoje, que é a Nubank, Singulo, Tencent, que é uma pequenininha ali, né, dona da Epic Games, dona de várias empresas gigantescas, o grupo do Alibaba, a Blue do grupo BS2, do banco BS2, a BMW, o eBay e outras por aí, assim como a GoApp.pet, que eu ainda não coloquei aqui, porque o nosso app em Flutter ainda não foi lançado. Esses dados são antigos, porém eles valem muito, porque a gente tem aproximadamente 20 vagas por mês no Flutterando classificados, às vezes tem mais, às vezes tem menos, mas a média é essa. A quantidade de vagas no LinkedIn e no Indeed cresce a cada dia, e o que eu acho extremamente válido comentar tem um repositório no GitHub do Flutter BR com vagas de emprego nas issues. Então, se você for lá e olhar nas issues, você vai encontrar o que eu vi hoje, eu esqueci de colocar na palestra,
Mas se você for lá, você vai encontrar várias vagas de emprego para Flutter, tanto presencial, né, quando voltar da pandemia, quanto remoto, já desde o início. E é isso, pessoal. Quem quiser pode ler os QR Codes da esquerda para ver as minhas redes sociais e o da direita para ver os da Flutterando. E é isso. Obrigado e valeu.